Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira de Europa, Conference League e Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Durante muitos anos, a quinta-feira foi habitada somente pela Europa League. Já era um dia muito forte de jogos, já era um dia com uma quantidade muito grande de jogos. E eu tenho grandes amigos aqui que eu fiz na área que tiram a quinta-feira como um dia de folga, porque realmente já era uma confusão a Europa League. E agora a UEFA decidiu acrescentar uma nova competição ao segundo ano da Conference League. E também colocou na quinta-feira, diferente da UEFA Champions League, que é dividido entre terça e quarta, por ser talvez uma competição obviamente mais apelativa, na quinta-feira sobrou as duas competições da UEFA. Podia ter colocado uma na sexta, mas aí prejudicaria, óbvio, o calendário de algumas equipes. Então quinta-feira virou aquele dia com muito jogo, e o problema não é ter vários jogos ao mesmo tempo por conta da atenção que a gente fica prejudicada, mas também por conta da liquidez. Você tem, na maioria das vezes, a Conference com a Europa League, a distância dos times da Conference da Europa League não são tão grandes assim, tirando algumas equipes que poderiam até estar na Champions League. Muitas equipes da Conference e da Europa League, elas batem ali no mesmo nível em alguns momentos, né? Temporada sim, temporada não. Então, é uma competição que tem muita divisão de liquidez. Você tem alguns traders trabalhando um jogo específico, outro, e assim vai indo, porque é uma quantidade enorme de jogos no mesmo horário. Então, você tem uma divisão de liquidez. Por isso que muita gente tira folga na quinta-feira. E eu não critico, né? Geralmente, na quinta, eu sou muito mais um observador e ali procurando algo relacionado a gols do que focado em match odds, porque eu sei que a liquidez está dividida, não dá para a gente trabalhar às vezes com capital maior. A gente tem um déficit de atenção muito grande, mas como nessa semana eu tive uma queda de energia na quarta e eu fiquei sem conseguir trabalhar na Champions, pode ser que eu venha para cá para tentar buscar alguma coisa. Mas já adianto para vocês, é difícil você buscar alguma informação, tirar algo de proveito de uma quinta-feira tão lotada como essa. Eu já vou mostrar para vocês, né? Vocês já imaginam como é que é. Então vamos começar pelo Brasileirão, que a gente tira um pouco dessa correria de Europa League, de Conference League, depois a gente vem só passando por cima dos jogos que a gente conhece, tá bom? Bom, nessa quinta-feira nós temos Palmeiras e Curitiba, talvez o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro, porque, na minha humilde opinião, o Palmeiras já é campeão, tá? Eu comentei sobre isso na anteontem, comentei ontem, ainda não teve o jogo do Internacional com o Flamengo, eu não sei se o Inter conseguiu vencer o Flamengo no Maracanã, mas se você fizer uma simulação, faltando 9 partidas, o Inter teria que vencer 6 partidas, e mesmo que o Palmeiras empatasse 6 partidas nas últimas 9, o Inter não conseguiria passar, sabe? Se durante essas 6 partidas o Palmeiras venceu uma, e provavelmente essa vitória poderia acontecer nessa quinta contra o Curitiba, onde o Palmeiras é muito favorito, praticamente acaba. Porque você precisa que o Palmeiras, que vem de uma campanha excepcional, se a gente pegar aqui, o Palmeiras é líder do campeonato, é o quarto melhor mandante, só tem 2 derrotas em casa, 3 de empates apenas, e é o melhor visitante. Você teria que ter uma campanha do Palmeiras daqui para o final do campeonato horrorosa. E é como eu falei ontem, seria a maior vexame, seria a maior catástrofe da história dos pontos corridos. Já houve, o Palmeiras já proporcionou algumas coisas assim em 2009, se eu não me engano, o Atlético Mineiro também em alguns momentos, mas esse tanto de um time tão forte como o Palmeiras, tão consistente, eu acho muito difícil, tá? Então, se a gente pegar as 9 rodadas, eu já falei para vocês quais são os confrontos do Palmeiras ontem. O Palmeiras ainda pega o Avaí, ainda pega o Atlético Goianiense, ainda pega o Cuiabá, ainda pega o Curitiba, e 2 vitórias para o Palmeiras aí já praticamente mata. Porque se o Palmeiras vencer 2 partidas, o Palmeiras iria de 63 para 66, depois iria para 69. Ou seja, com 69 pontos, faltando aí mais 5 rodadas, o Palmeiras teria que empatar ali umas 2 ou 3 e acabou. Porque é muito difícil, porque o Inter, que é o principal rival hoje em dia, com 10 pontos de distância, o Inter teria que fazer uma campanha perfeita, sem deixar ponto para ninguém e ainda tirar ponto do Palmeiras no final. Então não basta para o Inter só vencer, você tem que torcer para o Palmeiras, que está numa campanha absurdamente consistente, fazer as últimas 9 rodadas de um time rebaixado. E é muito difícil, tá? Então, 2 vitórias e um empate aí para o Palmeiras praticamente já era. E essa rodada pode decidir por quê? O Palmeiras pega
o Curitiba, e a gente teve o Internacional jogando com o Flamengo ontem, né? No caso, você tá vendo esse vídeo antes, eles ainda não jogaram, mas se o Flamengo impediu o Inter de vencer, já fica mais complicado, porque imagina-se que o Palmeiras deva vencer o Curitiba, né? Eu acho que seria uma zebra se o Curitiba vencesse aqui. Acho que a última vitória do Curitiba foi em 2020, né? Contra o Palmeiras, fora de casa. E o Internacional perder ponto para o Flamengo é uma situação comum, né? O confronto tão parelho, óbvio que o Inter pode usar os contra-ataques no Maracanã para matar o jogo, mas mesmo que vença, se o Palmeiras vencer, fica cada vez mais complicado, porque já vai faltar 8 rodadas, né? Então, para mim, na minha opinião, eu não tenho medo de falar que o Palmeiras é campeão brasileiro dessa temporada 2022-2023. 2022, aqui no Brasil a gente não tem meio ano, tá? Mas, pensando nesse jogo tão importante para o Palmeiras, imaginando que o time do Palmeiras é tão bom dentro de casa, a gente pode olhar aqui, ó, Palmeiras em casa tem 64% das vezes onde ele sai na frente, tem 64% de vitória. O Curitiba não venceu nenhuma partida ainda fora de casa. Acho que é o único time fora de casa que não venceu nenhuma partida. O Palmeiras tem uma criação de grandes chances muito boa também, um aproveitamento muito bom. O time cede poucas chances, toma pouco gol. O primeiro tempo do Palmeiras é melhor, o time perde menos. Curitiba perde 77% dos primeiros tempos. Se você vem para esse jogo, por mais que seja um jogo da Sul-América, não é um jogo europeu, mas tem toda a cara de um Palmeiras provavelmente propondo o jogo. É óbvio, eu prefiro um Palmeiras reativo. O Palmeiras joga muito melhor de forma reativa. Mas, para um Curitiba que perde 77% dos primeiros tempos, pode ser um jogo para um possível back Palmeiras, né? Por ter uma carga de importância tão grande, eu vou ficar de olho nessa possibilidade de back Palmeiras sim, tá? Ou se o Palmeiras sair na frente, uma possibilidade de gols. A gente consegue ver aqui, ó, o Curitiba falhou em marcar fora de casa no primeiro tempo em 92% das vezes, um gol apenas em 13 jogos, não foi? Um gol apenas marcado, 17 gols sofridos, mais do que um gol por tempo. O Palmeiras sofreu apenas 15, sofreu apenas 5, marcou 14. O segundo tempo do Palmeiras ainda melhor, menos derrota, mais vitória, mais gol marcado, e o time do Curitiba começa a melhorar um pouquinho, mas mesmo assim continua tomando muito gol, tá? Outra situação que pode ser favorável ao Palmeiras são as bolas aéreas, mesmo que esteja perdendo, buscando recuperação, o Palmeiras é muito forte nos escanteios. Para mim, é um jogo para a vitória do Palmeiras, e aí coloca as mãos e os pés no título, tá? Com todo o respeito. Avaí e Botafogo, aqui a gente tem o Lisca, acho que o Lisca ainda tá no Avaí, se não me engano, né? Pegando o Botafogo que vem embalado fora de casa. O Botafogo fora de casa é o quarto melhor visitante. Nos últimos 2 jogos o Botafogo venceu, inclusive uma vitória fora de casa, tá? Inclusive uma grande vitória contra o Goiás, porque pouca gente conseguiu bater o Goiás em casa, tá? O Palmeiras, por exemplo, não conseguiu, o Flamengo não conseguiu. Teve muita gente que não conseguiu bater o Goiás lá e o Botafogo conseguiu, tá? E veio também de uma vitória contra o Fortaleza, outro time muito difícil de ser batido no Castelão, e o Botafogo conseguiu, e jogando bem, fazendo o primeiro gol, jogando bem, o segundo gol, jogando bem. Então realmente foi vem um momento muito bom, o Botafogo num crescimento muito grande. Eu acho que depois que virou SAF ali, o Botafogo realmente, a intenção é ficar ali no meio de tabela, né, procurar melhorar a questão de investimento, trazer mais jogadores para o futuro, tentar beliscar uma vaguinha ali, talvez, numa pré-Libertadores, né? Pode ser. A gente tem aqui, se o Botafogo vencer, vai a 40 pontos, ainda tem ali umas rodadas para o Botafogo pegar. O Avaí dentro de casa, vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas, fica mais fácil, ó. América Mineiro, é que tá lá embaixo, aqui, ó. O Avaí tem 6 vitórias em 15 jogos, não é uma campanha muito boa, mas é um time que sai na frente com frequência dentro de casa. O Botafogo também tem 6 vitórias, mas não costuma abrir o placar com tanta facilidade assim, tá? Os dois times têm defesas parecidas, o ataque do Avaí é um pouco melhor, o Botafogo cria mais chance de qualidade, só que o Avaí é mais efetivo, ou seja, o Avaí cria menos e marca mais gols. O time do Botafogo cria mais, tem mais qualidade, tem mais financeiro, mas aproveita menos. O time do Botafogo no primeiro tempo é péssimo, já falamos sobre isso várias vezes, principalmente naquele jogo contra o Bragantino fora de casa. O Avaí é um time muito bom no primeiro tempo, vence quase 50% dos primeiros tempos, perde pouco, toma pouco gol e marca 9 gols. O Botafogo vence pouquíssimo e perde mais de 55% das vezes. Então realmente é um primeiro tempo para se explorar alguma coisa em relação à correção de preço, talvez contra o time do Botafogo. É óbvio que o Botafogo melhorou nessa última janela. Então a gente não pode também só crucificar o Botafogo e achar que ele vai jogar mal todo o primeiro tempo fora.
mas é o que ele vem fazendo, tá? Quando a gente fala de segundo tempo, aí você tem uma queda brusca do Avaí em relação ao número de vitórias. O Avaí também, por mais que tenha aumentado o número de gols marcados, aumentou muito o número de gols sofridos, e você tem um Botafogo crescendo. O Botafogo sai de 7% de vitória para 50% e sai de 57% de derrota para 21%. Então é um time que, com a mão do treinador, eu acredito muito nisso, melhora muito no segundo tempo. Tá? Então a gente pode ter um primeiro tempo tendendo para o Avaí forçar um pouco mais o Botafogo a recuar, tentar propor mais o jogo, usar a bola aérea, e no segundo tempo a gente pode ter um Botafogo saindo um pouco mais para o jogo. Tá? Para mim, um jogo para correção de preço também, sem inventar moda. E América Mineiro e São Paulo, aqui é um jogo dos cacos para o São Paulo, né? São Paulo sobrou agora o Campeonato Brasileiro, vai tentar de novo se classificar para a Sul-Americana. Para mim fez uma partida decepcionante contra o Del Valle, tá? Foi um jogo assim muito abaixo, muito aquém do time do São Paulo. Eu acho que quem imaginou que o Del Valle seria um adversário fraquíssimo, eu acho que não acompanhou de fato o Del Valle durante a Sul-Americana. O Del Valle é um time muito forte de maneira reativa, marcou o segundo gol assim. E vamos ser sinceros, para mim faltou o São Paulo ser mais eficiente quando teve melhor em campo, né? E agora instaura uma crise, né? Porque você tem que motivação. Você não vai ser campeão, dificilmente você vai conseguir uma vaga na Libertadores. Dá para tentar uma vaga na pré-Libertadores, mas é muito difícil. O time foi eliminado da Sul-Americana na final, foi eliminado na Copa do Brasil. Enfim, é complicado, tá? Mas vamos ver como é que tá a situação do Ceni, se ele vai deixar a equipe, se não vai. O América não tem nada a ver com isso. E o América tá tentando sim beliscar uma vaga nessa pré-Libertadores. Se a gente pegar aqui os últimos jogos do América em casa, vitória contra o Curitiba e contra o Corinthians. Contra o Curitiba é normal, que o Curitiba é muito fraco fora de casa, mas vitória contra o Corinthians e empate contra o Galo e contra o São Paulo, aqui contra o São Paulo foi Copa do Brasil. O São Paulo fora de casa vem de uma vitória contra o Ceará, realmente foi muito bom isso aqui. Perdeu para o Flamengo, aqui acho que é Copa do Brasil, empatou com o Cuiabá e perdeu para o Goianiense, aqui também era Sul-Americana, tá? Então, enfim, o São Paulo de lá para cá ele vem melhorando um pouquinho fora de casa, antigamente era bem complicado. Mas vamos dar uma olhada aqui nos números. São Paulo tem 2 vitórias fora de casa no Brasileiro, o América tem 8 vitórias dentro de casa. Se eu não me engano, o América é um dos melhores mandantes dessa competição, tá? O time de São Paulo sai na frente em menos de 50%, o time do América um pouquinho mais, o ataque do América é melhor, a defesa do São Paulo é pior, o América cria mais chances do que o São Paulo, tá? Por mais que o São Paulo tenha mais investimento. O primeiro tempo dos dois é bem parecido, tanto em vitória, derrota, empate, gols marcados e feitos, mas o segundo tempo do América é melhor. E isso tem explicação, porque o São Paulo realmente cai muito de rendimento no segundo tempo fora de casa, cede muito empate, mas o São Paulo tem a arma da bola aérea, na bola parada também, tem feito bastante gol de cabeça, isso pode ser sim interessante. De novo um jogo para mim bom em relação à cotação, não preciso criar nenhum viés aqui, é um jogo isolado, vai ter uma liquidez eu acho que interessante. Os 3 jogos aqui, acho que vão dar para trabalhar tranquilo, mas eu acho que o Palmeiras está mais direcionado a favor do Palmeiras do que tentar buscar alguma outra coisa. Se o Palmeiras estiver na frente, aí o Palmeiras abre aquele leque de possibilidade de trabalhar contra-ataque, buscar gols e tudo mais, tá? Agora vamos tentar encontrar alguma coisa de valor aqui. Primeiro na Conference, tá? Os times que eu acompanho na Conference League. O West Ham, eu acompanhei 2 jogos, tá? 2 vitórias, não jogou bem nos 2 jogos, tá? Tem aquela questão de motivação, venceu os 2 jogos, mas não jogou bem. Teve que virar o jogo contra o Steaua Bucareste, aí teve um 3-2 contra o Silkeborg. Foi um jogo bom para trabalhar gols, mas não jogou bem ao ponto de dar oportunidade para match odds o tempo todo, tá? Então eu tenho minhas dúvidas com o West Ham fora de casa. Para o Anderlecht, segundo colocado do grupo, é um jogo importante para tentar pelo menos pontuar, já que dá para tentar resolver contra os outros adversários, tá? Só que, se eu não me engano, na Conference, o primeiro colocado vai direto e o segundo acho que vai para playoff, né? Se eu não estou enganado. Outro time que eu costumo acompanhar aqui na Conference League é a Fiorentina, que vem decepcionando demais, tá? 2 jogos, nenhuma vitória, um empate e uma derrota. Vai jogar contra o Hot da Escócia, que é um time chato. Veio de derrota pro Rangers, mas enfim, o nível dele pro Rangers é diferente.
mas é um time chato. A Fiore tem equipe, tem elenco, tem qualidade para poderia estar liderando esse grupo, mas não consegue, né? É um grupo, entre aspas, fácil para a Fiorentina, ela simplesmente não consegue e vai ter que fazer os próximos 3 jogos aí de recuperação se quiser buscar alguma coisa, tá? Pode ser um jogo para ficar de olho em gols de novo, mas eu tenho me decepcionado com a Fiorentina em relação a gols, tá? Bom, vamos colocar aqui com uma possibilidade de gols. Eu não confio o suficiente para trabalhar a lei ao Heart a 6, eu acho que é um time bom, e muito menos a Fiorentina tem me dado aqui condição de trabalhar a favor deles no match odds, então eu vou separar esse jogo para gols. Um jogo que eu gostaria de acompanhar para match odds é o Colônia contra o Partizan. O Partizan é aquele tipo de time que eu acompanhava quando eu comecei no trade, sempre muito bom, mas nessa competição não está sendo isso tudo. O time está num grupo com Nice e Eslovaco, tem 2 empates até o momento, não perdeu, mas o Colônia dentro de casa é muito bom time, tem um jogo, uma vitória, venceu, se eu não me engano, o próprio Eslovaco, que é um time aguerrido. O problema do Colônia é que essa cotação tão baixa. Já trabalhei a pré-conference e já trabalhei na própria conference jogos do Colônia com esse tipo de cotação, mas eu consegui mais valor nos jogos do Colônia em gols do que no match odds. Por quê? Porque o Colônia é um time muito forte pela bola aérea e muito agressivo no contra-ataque quando já está vencendo. Mas eu não consigo ter uma percepção de que o Partizan é tão fraco para ter essa odd de 8,50. Então, de novo, se eu for trabalhar o jogo do Colônia, é uma situação específica. Ou para a goleada do Colônia, se ele já estiver vencendo, ou para mercado de gols. Tá? Para 1,40, eu acho que é muito forte para uma equipe que não é assim isso tudo, apesar de ter vencido o Dortmund agora na última rodada do alemão. Villarreal contra o Áustria Viena. O Villarreal é o Villarreal, sempre não sei como fala, tá? 2 jogos, 2 vitórias, para mim lidera o grupo aqui com determinada facilidade, apesar de ser um grupo chato. O Beersheva e o Lech Poznan são times muito fortes dos seus campeonatos, mas o Villarreal aqui, nada de braçada, eu só tenho o meu receio aqui de trabalhar um time do Villarreal com uma odd tão baixa, então acho que eu vou pular essa partida aqui, tá? De resto, tem algumas equipes que eu acompanhava, tem algumas equipes que eu acompanho de campeonato local, mas não consigo medir a força dela em comparação com outras equipes. Por exemplo, o Molde é um time que eu acompanho, mas é difícil medir a força do Molde contra o Shamrock Rovers, que eu também acompanho. Porque, assim, são campeonatos de prateleiras diferentes. O mercado coloca 1,30, eu não sei. Eu consigo ver algumas valências do Shamrock, mas geralmente quando eu trabalho o Shamrock é em casa. Então, eu vou ficar realmente aqui de fora desse jogo. Acho que eu consegui tirar o que eu podia dessa conference. Você pode ficar de olho, por exemplo, no Nice contra o Eslovaco. O Eslovaco é um time que deu trabalho para o Colônia, é um time agressivo, busca gols, tá? Não tem medo de buscar gols, inclusive chegou a perder de 2-0 para o Colônia no primeiro tempo, foi buscar, por exemplo, se eu não me engano, um 2-2, poderia ter virado até o jogo, aí o Colônia conseguiu marcar, então pode ser um jogo para complicação do Nice aqui, tá? Que mais? O AZ Alkmaar também me parece um time muito bom para gols, mas enfim. Eu acho que na Conference, para mim, é isso que eu consegui tirar. Na Europa League, olha a quantidade de jogos nas 2 competições. E tudo mesmo horário. 1h45 e às 16 horas. Vamos para a Europa League. Primeiro, aqui a gente pode explorar um pouco mais, né? O Zurique com o PSV está no grupo do Arsenal com o Bodo Glimt. Na minha opinião, o Bodo Glimt e o Arsenal são líderes desse grupo, a não ser que alguma coisa mude. Porque o PSV não tem jogado bem, não começou jogando bem essa competição. E pode até surpreender o Bodo, mas eu acho que o Bodo Glimt enfrentando o Zurique consegue, na minha opinião, buscar mais resultado aqui. O Arsenal, para mim, é líder do grupo, né? Se forçar um pouquinho na Inglaterra, já resolve essas coisas, tá bom? Mas essa partida aqui, eu vou ficar de fora. O Ludogorets está no grupo da Roma, junto com o Helsinki. Aqui, para mim, é Roma ou Betis, o líder do grupo, com todo respeito, então eu vou ficar de fora desses 2 aqui. Malmo e União Berlim. União Berlim perdeu para o Braga na última rodada, está amargando aqui a 3ª colocação, porque perdeu as 2 partidas, o Malmo também. São 2 times que perderam as 2. Vai ser difícil buscar o Braga e o... Como é que se pronuncia mesmo? União San-Gilloise, não. San-Gilloise, isso. Sempre confundo. San-Gilloise. Vai ser muito difícil porque faltam 4 rodadas, o Braga já tem 6 pontos, União San-Gilloise já tem 6, então vai ser um pouco complicado aqui para esses 2, mas pode ser um jogo bom para ficar de olho em correção de preço, tá? Match odds, beleza?
Hoje, para mim, União Berlim é mais time, mas me decepcionou bastante. É aquela coisa, é difícil a gente colocar ali um nível. Por exemplo, União Berlim é líder hoje, ou vice-líder, se não me engano, acho que é líder, do campeonato alemão. E foi pegar o Braga e perdeu. O Braga é terceiro colocado, segundo colocado no português. Entendeu? É difícil a gente medir pela competição, tá? Sheriff Tiraspol esteve na Champions aí há pouco tempo atrás, vai pegar o Real Sociedad. A Sociedad tem 2 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos, num grupo com o United. O United também, se quiser botar marcha aqui, dificilmente alguém segura, mas a Real Sociedad já ganhou do United na casa do United, na Inglaterra. O que acontece? O United não tem motivação, esse que é o problema, a gente já vai falar disso daqui. Mas o time do Real Sociedad, para mim, é um time que vai brigar sim pela liderança do grupo. O Real Sociedad pegou o Omonia Nicosia e venceu por 2-1 em casa, não foi fácil. E o United vai pegar o Omonia Nicosia fora de casa, 1-22 eu tô fora, tá? Com todo respeito, por mais que o United coloque os titulares em campo aqui, é uma diferença absurda de prateleira. O United é muito mais time, nada de braçada, mas tem um fator aqui, motivação. Talvez o Omonia Nicosia vá pagar o pato da goleada por 6-3, né? Que o United sofreu para o seu rival de cidade. Pode ser que isso aconteça, tá? Mas eu não vou ficar contando aqui com essa expectativa, não. Eu prefiro pular, tá bom? Sturm Graz e Lazio. A Lazio é terceira colocada num grupo com Midtjylland e Feyenoord. Não, aliás, todo mundo tem 3 pontos aqui nesse grupo, né? Fica complicado. Mas a Lazio tem condição de liderar isso aqui. Se eu não me engano, a Lazio bateu firme no Feyenoord. Cadê? Perdeu para o Midtjylland por 5-1 e meteu 4 no Feyenoord. Então é aquela coisa, né? Bateu e levou. A situação da Lazio não é confortável. O Sturm Graz, por sua vez, perdeu para o Feyenoord de 6 e venceu o Áustria Viena por 3. Ah, não, peraí. Áustria Viena. O Midtjylland venceu por 1-0 e perdeu por... Pô, esse grupo, um bate e apanha. Vence o Midtjylland em casa, toma 6 do Feyenoord. Vence o Feyenoord, a Lazio, toma 5 ou 6 do Midtjylland. Tá complicado, tá? Para mim, ainda a Lazio pode ser líder desse grupo aqui. Também vou trabalhar esse jogo aqui para match odds, mas aí eu já vou direcionar um pouquinho do Lei a pior equipe em campo aqui, no caso do Sturm Graz, tá? Ferencváros, Estrela Vermelha não, Mônaco e Trabzonspor também não. O Trabzonspor vem acompanhando na Turquia, mas vem me decepcionando, tá? Então eu acho essa odd do Mônaco também muito baixa. Arsenal e Bodø/Glimt, aqui, cara, dentro da Inglaterra, se o Arsenal botar um time titular, é back Arsenal, tá? O Bodø/Glimt, ele é um time que cede muito espaço para o adversário, ele joga realmente no risco, e talvez seja isso que faça o Bodø/Glimt ser tão interessante se trabalhar em alguns momentos. Mas se o Arsenal colocar um time titular, quiser jogar aqui, não tem como, tá? Agora, se botar time reserva, ficar naquela coisa, não sei se vai levar a sério e tal, pode ser que a gente tenha um Bodø/Glimt aprontando. Mas, de maneira geral, eu venho para um possível back Arsenal se o Arsenal jogar direito, decente aqui, tá? Mais um time turco que eu posso acompanhar, vai pegar o AEK Larnaca, uma vitória e um empate, o Fenerbahçe tem uma vitória e um empate, o Larnaca tem uma vitória e uma derrota. Os últimos jogos do Fener em casa, 5 vitórias seguidas, e os últimos jogos do AEK fora de casa, venceu o Kiev, empatou com o Dnipro e empatou com o Partizan. Não sei, cara. Não sei se para 1,36 é o suficiente aqui. Deixa eu ver como é que tá o saldo de gols aqui do Larnaca. 2 gols apenas em 2 jogos. Eu precisava ver como é que a equipe se comporta. Porque para uma odd próxima de 1,40, eu preciso de um AEK recuado, esperando para jogar no contra-ataque. Eu não sei se é assim que eles vão se comportar. Deixa eu ver quando é que foi o jogo do AEK contra o Rennes. Perdeu de 2-1 em casa. Pode ser que valha um possível back aqui sim ao Fenerbahçe. Home Bets, olha que jogaço. Para mim, os dois que disputam a liderança do grupo, apesar da Roma ter 3 pontos apenas, né? Porque a Roma conseguiu a proeza de perder para o Ludogorets. Mas, na minha opinião, a Roma, atual campeão da Conference League, é muito favorita. E se vencer o Betis, aí sim tem grande chance de ser líder do grupo. Mas se não conseguir vencer, a situação vai ficar mais complicada, tá? A Roma conseguiu
se eu não me engano, vencer a Inter no confronto agora na Itália. Foi muito importante porque o time vinha de derrota para a Atalanta, vinha de goleada sofrida para a Udinese, então foi importante sim, o Mourinho não pôde estar à frente da equipe. E o Betis joga muito bem em casa, fora de casa eu não gosto tanto do Betis assim, tá? Inclusive, vem de vitória contra o Helsinki e vem de uma derrota contra o Celta. Eu vou ficar de olho nesse Lille, a pior equipe em campo aqui, ao Betis. Eu vou só deixar uma observação para você que não trabalha a Roma. Primeiro, pontos positivos. A Roma é muito forte nos escanteios na bola aérea, tá? Isso é muito forte. Outra coisa, a Roma vai te dar a impressão que ela está recuada em campo e vai dar a impressão para você que você não pode estar no match odds. Mas se você sabe trabalhar a Roma, você sabe que ela está recuando para chamar o adversário para cima, tá? E aí tem duas vertentes. Você pode interpretar isso como uma forma de se manter no mercado contra o Betis, mesmo com o Betis com a bola, buscando um contra-ataque do Dybala e dos jogadores de ataque da Roma. Mas você também tem que entender que a Roma não é 100% confiável na defesa, então tem que saber dosar esse risco. Se você não está acostumado a trabalhar a Roma, eu não te indico trabalhar desse jeito no match odds, porque a Roma vai em alguns momentos chamar o adversário para cima para poder contra-atacar. A Roma não fica martelando lá em cima o tempo todo, a não ser que esteja em vantagem. Então, muito cuidado ao saber dosar. É uma linha bem tênue entre manter uma posição confiando na defesa da Roma que não é confiável para buscar contra-ataque. Acho que o melhor aqui é tentar buscar uma leitura mais clara, obviamente. O Braga com o San Giloase, os dois líderes do grupo, né? Aquele grupo que eu falei com vocês do União Berlim e o Malmo. Para mim também é um jogo para possibilidade aqui de um possível ler a pior equipe em campo ao São Giloase. Por mais que o São Giloase tenha 6 pontos, o Braga tem feito uma temporada muito boa no português, tá? Então pode ser que em alguns momentos a gente tenha uma janela de lei aqui. Midtjylland Feyenoord, para mim está muito distante esse jogo. Se eu fosse trabalhar alguma coisa aqui, seria para mercado de gols, tá? O Feyenoord, por exemplo, tomou 4 da Lazio, meteu 5 ou 6, se eu não me engano, no Sturm Graz. Quer ver? Ó, tomou... Cadê? Tomou 4 da Lazio, meteu 6 no Sturm Graz. Aí depois ainda tomou 4 do PSV no último jogo. O Midtjylland meteu 5 na Lazio e só. Tá? Então eu vou ficar de olho só nos mercados de gols. Freiburg e Nantes, para mim também um excelente jogo para ficar de olho. Eu não acompanho o Nantes com muita frequência no francês, faz muito tempo, mas o Freiburg eu acompanho bastante. O que é ruim do Freiburg com essa cotação baixa? O Freiburg ele tem uma característica de contra-ataque, ele não é um time que fica propondo o jogo o tempo todo, ele deixa jogar para conseguir jogar. Ele deixa o adversário jogar para conseguir jogar. E isso faz com que o match odd seja arriscado. Tá? Então tenha noção disso. O Freiburg tem excelentes batedores direto na bola, o Grifo principalmente. O Freiburg tem uma das melhores médias de bola, de gols de bola parada na competição, inclusive na própria Europa League já marcou no último jogo que disputou de bola parada. Você provavelmente vai ver o Freiburg levando perigo ou marcando gol de bola parada, tá? De qualquer lugar que for. E principalmente o Freiburg contra-atacando. É um time muito maduro do Freiburg nessa temporada, o líder do grupo aqui, o time do Freiburg. Aí para mim passa com uma determinada até facilidade, mesmo que não consiga vencer aqui o time do Nantes. Eu venho para trabalhar gols, se o Freiburg estiver na frente, principalmente. Agora, correção de preço, eu acho que eu vou ficar de fora, tá? Por quê? Porque o Freiburg não é um time de propor jogo o tempo todo. E aí você buscar um lay ao Nantes com uma odd talvez mais alta, aqui próximo de 6, 7, vai te deixar em alguns momentos de calça curta. O Olympiacos Karabag eu não tenho acompanhado, então eu vou deixar de fora. Deixa eu ver o que eu selecionei aqui para ver se eu não coloquei coisa demais. Vamos lá. Backs ao Arsenal, se vier com o time completo. Fenerbahçe, se der leitura, óbvio. E o Palmeiras, também se der leitura. Desses aqui, a minha maior desconfiança é com o Fenerbahçe. Tá? Mas se tratando de uma Europa League, para o Jorge Jesus é interessante, né? Se sobressair aqui, chegar às oitavas, enfrentar times maiores. E para o Arsenal, o meu maior problema aqui é a questão da titularidade, porque o Bodoglin não é besta. Tá? No Lei, pior equipe em campo, aqui já é direcionado para a Sturm Graz, para o Betis e para o San Giloase. O Betis é o líder do grupo, então você tem que tomar cuidado para trabalhar contra ele, precisa de uma leitura clara. A Lazio vem de derrota para o Midtjylland, acachapante, então você precisa de uma leitura, obviamente, para trabalhar. E o San Giloase também é o vice-líder do grupo, venceu o Malmo, venceu, se eu não me engano, a União Berlim, então, obviamente, tem que ser respeitado. O que eu vou buscar aqui são janelas
de inferioridade. Na correção de preço, sem nenhum tipo de favoritismo para nenhum dos dois lados, apesar do mercado colocar aqui um pouco de favoritismo para o União Berlim, eu acho que o Malmo pode sim complicar a vida, a gente pode ter correção das duas equipes, tá? O segundo tempo do São Paulo é pior, o primeiro tempo do Botafogo é pior, isso pode te dar algum indício do que fazer. E para o mercado de gols, de preferência jogos desempatados, né? Porque a gente tem aqui bons times de contra-ataque, o Colônia, a Fiorentina, o Feyenoord também é um time muito bom e principalmente o time do Freiburg. Bom, eu fico por aqui então, não esquece de participar do sorteio no primeiro comentário fixado, o PDF de apoio também está ali, bônus de R$200 na Betfair se você não tem conta no primeiro link da descrição e o link do meu Telegram, agora é a minha única rede social que eu tenho, é o Telegram, vou até excluir aquele Instagram dali, no segundo link da descrição. É sempre um prazer, valeu pela companhia, não esquece de deixar o like no vídeo se você chegou até aqui e se inscrever no canal. Um grande abraço.